Bom, eu denominei a minha mostra como a vida feminina através dos trabalhos manuais. O tema que guiou as pesquisas da mostra folclórica desse ano foi o folclore da mulher. E como a gente sabe, o folclore vão ser todas as crendices, as superstições, as nossas tradições do dia a dia, que são passadas de geração sem que muitas vezes as pessoas percebam que estão aprendendo isso ao longo dos seus anos e da sua vida. Quando a gente fala do folclore da mulher, propriamente dito, nós vamos falar de todos esses aprendizados e de toda essa cultura na vida das mulheres, então de mulher para mulher. Nós não podemos hoje, em momento algum, generalizar a vida feminina dentro do Rio Grande do Sul, porque todas as etnias que vieram para cá e até a formação e consolidação da sociedade rio-grandense, nós tivemos diversos tipos de mulheres. Mesmo assim, até pelo menos a metade do século XX, a gente tem um status social em torno da vida da mulher que coloca ela como secundária ao homem. A mulher, ela nascia, ela era criada e preparada para ser mãe, para ser esposa e para ser uma administradora do lar, uma cuidadora do lar. E é justamente nesse contexto que essas meninas começavam a ter esta preparação de assumir essa posição e que elas tinham momentos, seja em tardes de chá ou tomando chimarrão, era nos jardins das suas casas, eram em espaços como esse que elas compartilhavam de aprendizados, que as mais moças e as mais velhas frequentavam o mesmo ambiente, aprendiam sobre a vida e que se tinha junto delas muito da questão do ser prendada, do fazer com maestria os trabalhos a que eram designados para elas. E nessas tardes de aprendizado e de troca feminina, geralmente acompanhavam elas trabalhos manuais, que elas iam aprendendo desde a infância. E embora esses primeiros pontos começassem na infância, vai ser a adolescência que marca a presença maior desses trabalhos manuais, muitas vezes com os lenços de namorado, que eram entregues para os pretendentes, bordados, como uma forma de lembrança. E depois disso, já ainda na adolescência, começava toda a função em torno do enxoval, até chegar no propriamente dito casamento. E é quando nós chegamos no casamento que tem a peça que mais me chamou a atenção com as minhas entrevistadas, que é o véu da noiva. O véu da noiva, ele é um manto de proteção e também demonstra a pureza. Então é ele que bloqueia todas as más energias, é ele que cuida para que essa moça tenha os bons sentimentos junto com ela e dá toda essa liberdade e simbologia. Toda essa simbologia e principalmente a representação do véu, ela era tão importante que ela não se perdeu ao longo dos anos. Só que lá no início nós não tínhamos, por exemplo, a quantidade de rendas que nós temos hoje, nem a facilidade de acesso e na maior parte das vezes elas eram muito onerosas. Então se criou uma cultura em torno do véu para bordarem os seus véus. E as moças então faziam esse trabalho. Uma das minhas entrevistadas, a dona Regina, ela me contou que ela bordava véus para suas bonecas, para imitar o que ela via as mais velhas fazerem. E uma outra entrevistada, a tia Regiane, ela até bordou um véu na entrevista para mim, um tule, para que eu visse como era, e ela aprendeu isso num curso. A mãe dela, que eu também entrevistei, era costureira e fazia vários vestidos de noiva, mas não fazia véu. Só que elas acompanhavam a produção desses véus e uma outra senhora que forrava botões para a tia Cledi, que bordava véus, mas então a máquina. A tia Regiane fez o véu que eu tenho aqui como representativo e algumas coisas do véu chamam a atenção até no bordado. Primeiro que o tecido ele é todo furadinho, porque é o tule, então o bordado ele se torna mais difícil, porque nós somos acostumados a bordar tecidos de algodão, em que o ponto fica mais fechado. E outra coisa é que toda bordadeira se preocupa muito com o avesso do seu trabalho. Só que quando você borda um véu, o avesso ele pode ser visto do lado certo. Então ele fica como um sombreado, o que torna esse bordado também mais difícil. Outra coisa que ela me explicou e para mim foi uma grande novidade é que o bordado do véu ele não é idêntico em toda a extensão do véu. Ele segue um padrão, mas os arabescos e as flores vão mudando até para dar a leveza e o movimento que essa peça pede. Com certeza, após o casamento, outras coisas também marcaram a vida feminina.
Uma delas, por exemplo, era que quando se tinha a casa tinha os panos de parede, porque as mulheres passavam a enfeitar as suas casas. Com a chegada dos filhos, a gente tinha os enxovais para as crianças também acontecendo. E assim a gente vê que todas as fases da vida feminina, da infância até o pós-casamento, foram sendo marcadas por esses trabalhos manuais. O que eu percebi é que esse entorno de trocas, de conversas femininas, rodeados de trabalhos manuais, eram presentes com todas as minhas entrevistadas. E para elas, esses trabalhos eram onde elas expressavam alegrias, expressavam tristezas e muitas vezes também um refúgio. Uma delas, de forma muito emocionada, me contou que o marido a proibia de trabalhar. E a forma dela ter uma renda sem sair de casa e até mesmo escondida dele era fazendo trabalhos manuais dentro da sua casa enquanto cuidava dos seus filhos. E nós temos depois disso uma mudança de status social, quando a mulher tem a sua inserção no mercado de trabalho realmente, não é à toa que uma das principais profissões vão ser de costureira, bordadeira, de artesã, porque eram ofícios que elas já sabiam, que era impregnado no dia a dia delas e que perpetuou. Então nós tivemos as mudanças dos materiais, uma mudança social e os trabalhos manuais continuaram tendo uma função na vida feminina. Eles foram dinâmicos, eles acompanharam e permaneceram. Por isso que para mim eles são tão importantes. O principal é que eles marcam o folclore da mulher do meu cotidiano. Várias senhoras que eu acompanhei ao longo do meu crescimento e eu acho muito importante quando a gente mostra também para essas mulheres que o dia a dia delas é folclore, que elas fazem essa cultura popular. Então para mim seria muito difícil trazer uma coisa dos livros, que não era do meu convívio. Eu queria estar trazendo isso, mulheres que eu conheço, que vocês conhecem com certeza e que fazem folclore, que são folclore, as nossas mulheres do nosso cotidiano, do nosso conhecimento. O que eu trago aqui é um recorte de tudo que eu escutei nas minhas entrevistas, de tudo que essas conversas trouxeram à tona. E desse recorte ainda um trabalho que foi o que mais me chamou a atenção. Mas eu fico totalmente disponível para vocês, para perguntas, para curiosidades, porque vocês mais quiserem saber desse realmente mundo que eu descobri através da vida dessas mulheres. Ajudaste a bordar? Eu acompanhei todo o trabalho de bordagem. Quem bordou foi uma das minhas entrevistadas também, foi a tia Regiane. E a gente fez todo um trabalho desde o desenho, pensando em como nós queríamos, o que nós queríamos representar, pensando em todas essas entrevistas. Então eu não fiz o bordado, mas apesar de ter participado da criação e da idealização desse processo. Mais alguma pergunta? Alguma curiosidade? Isso aí, Amanda. Então tá bem. Muito obrigada. Obrigada.